Limpa teu coração. O custo espiritual de se comer carne. Olá, amigos. Hoje iremos falar sobre um tema muito importante. O custo espiritual de se comer carne. Existe na China uma palavra chamada Qingkou. É uma palavra de origem chinesa que ainda não foi encontrado ainda uma tradução aqui na nossa língua, aqui no Brasil. Mas nós podemos entender essa palavra como sendo não ingerir nada que contenha a energia do karma. Então vocês já entenderam onde a gente quer chegar, né? Se vocês verem meio mexendo por aqui, é um cachorrinho meu que gosta muito de mim e ele não me larga, ok? Mais para frente eu vou apresentar ele para vocês. Então, primeiramente, nós vamos enumerar alguns dos tópicos desse assunto, mas da parte material que nós já conhecíamos. Quais sejam? Primeiro, as gorduras animais incham o nosso fígado e modificam as suas células, materialmente falando. Os churrascos, muito bom o churrasco, né? Possuem uma química que produz câncer. Todo bom médico sabe disso. Os hormônios existentes na carne traz grandes alterações nas células do nosso corpo. A carne que comemos também possui muito ácido, muitas toxinas, hormônios, vacinas, etc. e tal, e isso altera muito a química do nosso sangue. Se nós comermos um animal que seja vegetariano, a carne é boa, o sangue é vermelho e o sabor é muito bom. Agora, se nós comermos uma carne, um animal que seja carnívoro, a carne é horrível, dura e ninguém gosta, ninguém vai comer um animal que seja carnívoro, né? Outro aspecto também é o nosso intestino. O nosso intestino, ele tem mais que o dobro do tamanho do intestino do leão. Isso significa o quê? Significa que o nosso intestino demora muito mais tempo para expelir aquela carne ingerida, né? do que o intestino do leão. E nesse meio tempo ele vai envenenar, esse bolo fecal vai envenenar o nosso sangue, envenenar todo o nosso corpo e, enfim, jogar toxinas em todo o sistema. Surge aí, portanto, as doenças da meia-idade, né, que vêm através dos radicais livres, né, diabetes, alterações de pressão, dores no corpo, problemas de pele, de alergia, etc, etc e tal. Nós também não possuímos os caninos, como o leão, o cachorro, o gato, etc. Né? Isso significa o quê? Significa que a nossa mãe natureza não nos adequou a comermos carne. Então nós comemos desobedecendo as diretrizes da mãe natureza, né? Qualquer bom livro oriental pode nos dar uma ideia melhor sobre a arte dos nossos ancestrais, né? Como eu falei, na Era Verde, né? Havia pureza no coração, né? A própria arte da longevidade e do rejuvenescimento, que é a macrobiótica, através do seu iluminado George Ohsawa, ele dizia para tomar muito cuidado com as carnes atualmente, porque hoje em dia as carnes estão cheias de veneno, cheias de, como eu disse, toxinas e venenos que contaminam o nosso corpo. Até o problema aí da vaca louca, né? Se as vacas ficam loucas comendo pó de osso que lhes é ministrado,
Será que para nós humanos não acontece nada? Sim, é lógico que acontece. Mas nós não vamos tratar aqui somente dessa parte material. Como eu disse, vamos tratar do custo espiritual de se comer carne, né? Quando deixamos de ingerir alimentos que produzem karma, nós temos diversos benefícios na nossa vida. Primeiro, libertamos-nos de situações de perigo, situações perigosas, né? Libertamos-nos até de embaraços com a justiça. Aquele cara que vem bater na nossa porta, assina aqui, isso lentamente desaparece da nossa frente, ok? Nós mudamos também o nosso destino. Nós ficamos também mais saudáveis, tanto mental quanto fisicamente. As pessoas vegetarianas desconhecem muitas doenças. Eu mesmo sou vegetariano há mais de 26 anos. Não compareço a médico, não tomo remédio há muito e muito tempo, né? Largar de comer carne cria e desenvolve boas afinidades. Largar de comer carne afasta aquela pessoa chata, aquela má afinidade que tem ao nosso lado, né? Quem não come carne desenvolve um coração de muito mais benevolência, muito mais misericórdia, um coração muito mais centrado, né, no bem e no amor ao próximo. Quem para de comer carne, isso ajuda a penetrar na nossa essência, compreender as diretrizes do nosso coração. Também não nos deixa agir com violência. Existiu até o caso de um lutador de boxe que ele se preparava, quando ele ia lutar com uma pessoa, queria saber se a pessoa comia carne ou não, e ele lutava com a pessoa apanhando até sexto, sétimo, oitavo round, e depois ele ganhava, porque quem come carne só tem energia de pico, né? Energia de pico. E quem não come carne tem energia linear, energia constante. A própria leoa, quando vai caçar para os seus filhotes, né, 2, 3 filhotes, ela escolhe um veadinho lá no campo e ela parte em cima dele e ela pode passar 3, 4 metros de outro. Ela escolheu aquele até o final. Então ela o pega, quebra os ossos com tapas, né, mata o animal e depois arrasta ele, às vezes mais de 1 quilômetro, para levar lá onde estão os seus filhotes. Chega lá, ela rasga ele, come ele junto com os filhotes. Aí depois ela fica calma e quieta por 10, 12 horas. Só mexe os olhos. O que aconteceu? Ela perdeu toda a energia. Ela não tem mais energia. Então quem come carne tem energia de pico. Quem não come carne tem energia linear. Outro dos benefícios que nos atinge, né, que a gente consegue largando de comer carne, né, além de ser esse de não deixar a gente agir com violência, tem um que é muito importante: libera o nosso ciclo em relação aos nossos antepassados. A gente aprende nas aulas do Tao que nós carregamos 9 antepassados junto conosco e influenciamos 7 descendentes após nós, ok? Então, a gente beneficia muito os antepassados que se foram deste mundo, né? Também tem o seguinte: quando a gente pratica essas virtudes de não comer carne, a gente se adequa às 5 virtudes necessárias para o nosso retorno para a hierarquia superior. O Qingkou, essa palavra chinesa que eu falei, ele ajuda principalmente a desenvolver essas 5 qualidades, essas 5 virtudes que o nosso espírito precisa ter para o seu reingresso no paraíso ou na dimensão superior. Essas 5 virtudes primeiro, a benevolência; segundo, a cortesia; terceiro, a justiça; quarto, a sabedoria;
desenvolve muita sabedoria parar de comer carne. E quinto, a fé. Eu disse que desenvolve muita sabedoria porque a sabedoria reside no raciocínio, do lado direito do nosso cérebro. E o pensamento, que é materialista, que é aqui do aqui e agora, ele vive no lado esquerdo do nosso cérebro. Então, quem para de comer carne desenvolve automaticamente o raciocínio. Dessas 5 virtudes, sem benevolência. Sem benevolência é a pessoa que deseja matar para comer, né? Sem justiça. Sem justiça é aquele que separa um animal da família dele, ou mata e faz festa com os amigos, com os familiares, etc. e tal. Os animais também sentem dor, sentem saudade, sentem alegria, eles ficam tristes quando são enganados, ficam chateados, ficam tristes quando um de seus afilhados é retirado da família e levado embora, ok? Então, um coração cheio de cobiça nunca atingirá essa bondade no coração, ok? Sem cortesia é aquele que oferece carne aos espíritos, aos budas, aos santos e aos espíritos das matas, né? É um gravíssimo pecado oferecer carne aos espíritos, né? O Chinko é a condição básica para o nosso retorno ao paraíso. Sem sabedoria, Deus já nos deu inúmeros alimentos sadios e nós ainda não estamos satisfeitos. Matamos desumanamente os animais, os separamos de suas famílias, né? Devemos aproveitar a nossa saúde para acumular méritos. Devemos usar a nossa sabedoria para entender a grande obra de Deus. Quando não temos fé, enganamos as pessoas e os animais. Enganamos os amigos, somos falsos. No futuro enganaremos os santos e talvez até Deus. Nós temos que tirar de nós esse coração enganoso, mentiroso e de intenções maléficas, para que possamos ser aceitos por Deus na sua hierarquia de luz. Isso é o que eu trato no meu livro, Limpa Teu Coração. Eu conheço pessoas que não comem carne há dezenas de anos e nem por isso são subnutridas, doentes ou têm qualquer problema. Ao contrário, quando a pessoa para de comer carne, ela ganha muito mais defesa física, defesa orgânica, né? Eles não são de maneira alguma subnutridos, né? Cabe, entretanto, explicar muito bem aqui que ao se abandonar a carne, pura e simplesmente, nós devemos nos adequar a uma alimentação melhor, uma alimentação principalmente com equilíbrio yin e yang. O largar da carne tão somente não resolve muito a questão física, ok? Nós temos que nos alimentar com soja, com queijos de soja, tofu, né? Queijos vegetais, verduras verdes, né? Legumes frescos, né? E frutas que não tenham sido produzidas numa distância muito longe de nós. É fundamental nos alimentarmos também com cereais integrais, não brunidos, não quimificados, não espoliados de seus elementos nutritivos. Então, quando a gente para de comer carne, tem todos esses benefícios em nossa vida, né? Agora, nós não podemos também obrigar outras pessoas da família a ser vegetarianos ou ser veganos como nós, né? Eu, por exemplo, sou vegetariano há 26 anos, vai fazer 27 anos, mas eu respeito completamente toda a minha família, eu levo a minha comida quando a gente está numa reunião de conjunto, tem até pessoas da minha família que já faz comida própria para mim, ok? Então hoje o assunto foi esse. Muito obrigado, ok?